Eu tô aqui para defender. Claro. Então, só para fazer esse adendo para puxar um pouco a brasa para a sardinha do... Não, é quando eu falo isso... Toda vez que você for puxar a brasa para a sardinha de goleiro, você fica à vontade, eu te dou o tempo que você quiser. É que a gente fala muitas vezes em relação ao Real Madrid... Ao Real Madrid, o Real Madrid tem um grupo, por exemplo, em relação à Liga Espanhola, melhor do que 90% dos outros times, o que a gente estranha muitas vezes, quando o goleiro aparece muito. Teoricamente, não é para o goleiro aparecer tanto em muitos jogos do Real Madrid contra times piores que o Real Madrid. Então, assim, o time não tem passado muita segurança. Rapaz, o Prato se empolgou. Agora, é um time que ganhou a Liga dos Campeões, é um time que é muito tarimbado para jogos assim. Futebol, né, momento? 2 ou 3 jogos. Ganhou a Liga dos Campeões já tem um tempinho. Então. E não foi só a final lá, o Courtois, foi o todo. Foi épica a conquista do Real Madrid. O jogo que agora é isso, ó. Se o jogo fosse hoje. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber. O Pra já pegou um espírito desse programa. Sai, vamos lá. Os dois passaram na semifinal. Real Madrid favorito. Real Madrid favorito. Só que eu acho que o favoritismo já foi maior. Já esteve maior. O momento é esse aí da tela, ó. O momento é esse aí da tela. Não é bom. O time não tem jogado bem. Mesmo na Liga Espanhola. E contra o Valência, no jogo que classificou para chegar à final ontem, que perdeu do Barcelona, empatou com o Valência também com muita dificuldade. Mas oferecendo espaço para o Valência. Eu lembro exatamente nesse mesmo momento da temporada passada. Palmeiras e Chelsea? Começo de ano. O Chelsea em crise, 4 jogos então, mas sem como ganhar. que foi o jogo, Brenner? Quando a gente fala assim... Quase vai para os pênaltis, que a gente fala assim, imaginando um domínio grande do europeu sobre o sul-americano, né? Se não há esse domínio, eu acho que sempre causa uma dúvida. Mas sempre a gente precisa relativizar. O Real Madrid em crise é melhor que qualquer time brasileiro. Real Madrid mal é melhor que qualquer time brasileiro. Porque tem individualidades ali que são absurdas. Então, mesmo na base do jogo intuitivo, sem um coletivo forte, um clube europeu é capaz de ganhar de uma equipe organizada do Brasil, porque tem recursos muito superiores. E no ano passado, muita gente tentou menosprezar e falou, não, o Palmeiras vai passar por cima do Chelsea porque tá mal, não ganha 4 jogos. Estão falando que é passar por cima do Chelsea? Não, tinha gente que empolgada. Esse Palmeiras do Abel, o Abel com plano, vai chegar lá e quando entram em campo, a gente já percebe quem é o time dominante, quem é o time que tem mais recursos. Então isso vai acontecer com o Flamengo, se pegar o Real Madrid, a gente precisa... Acho que é muito parecido mesmo a situação. Mas o Flamengo tem parecido, muito mais de condição de saber o que fazer com a bola. Mas acho que tem uma diferença do Palmeiras que chegava... O Abel era o técnico. Com mais tempo, o Vitor Pereira. A gente debateu aqui longamente, exaustivamente ao longo de semanas, o confronto, o Palmeiras se preparando antes. Se falava muito da condição que o Palmeiras tem de enfrentar o Chelsea pelo tão sólido que o time já era. Quando a gente olha para o Flamengo e olha para o Real Madrid, levando em consideração esse mau momento do Real, a gente pode chamar, tem a condição de enfrentar e tem o que o Flamengo pode jogar. Acho que tem só um detalhezinho de bola no pé, dependendo do que seja feito. Também é bom lembrar, não é que a defesa do Real Madrid é uma peneira. É um time em mau momento, mas é um grande elenco. Quando a gente está em dúvida se o Tchouaméni vai jogar, se não vai, se é o Kroos por ali, qual é a linha de defesa, é outra coisa. Quem pode escapar pelas pontas pelo Real Madrid? É gente que está concorrendo para ser melhor do mundo. Então, assim, é um outro debate. Só que eu acho que muda só um pouquinho a percepção de Palmeiras para Flamengo. O cenário se traz bem. Era o europeu em crise e onde que o sul-americano pode chegar ou pode beliscar. Acho que o Flamengo tem um pouco mais de condição de jogar. Não só o Palmeiras tem de enfrentar, suportar... Pedro, mas do outro lado eu acho que o Real Madrid é melhor que o Chelsea, que aquele Chelsea. Sim. Eu acho... Individualmente... Eu concordo, só que eu acho que o Real ele é muito grande. O Real é muito grande. O Real ganha uma Champions falando muito em jogos decididos no fim. Sim. Uma jornada, heróica, jogos decididos no fim, porque ele nem sempre brilhava, nunca resolvia a parada. Um Courtois espetacular. Então, só por aí... É muito mais o tamanho do Real Madrid, o que as peças podem fazer, do que exatamente um time que está voando, como já tivemos em outros momentos de europeus. Eu acho que tem esse debate, é o que a gente fazia ontem. A gente fica tentando encontrar brecha no europeu e tentando imaginar o cenário ideal e perfeito para o sul-americano. E tem que ser assim. Dentro desse cenário... condições iguais não dá. Não, mas é claro, não dá. Dentro desse cenário, parece que a coisa começa a fazer assim. Entendeu? Sim. Pela má fase do Real. A má fase do Real tem uma questão, e outra coisa também é uma situação diferente, atípica não, que nunca tinha acontecido. A questão dos europeus, eles cedem muito mais jogadores para a Copa do Mundo do que nós brasileiros, que são americanos. E tem essa questão também, a Copa do Mundo, eles estão vindo de uma Copa do Mundo. Né? Quer dizer, eles vêm de meia temporada, jogam a Copa do Mundo, já retornam para a temporada. Então isso é um fato novo, é um fato novo para eles também, né? Eu acho que o ponto não é loucura pensar que o Flamengo pode jogar com o Real.
em algum momento o debate poderia soar nosso Real voando, o pessoal ali, sabe, ponta dos cascos, voando o time, e a gente aqui querendo entender onde daria jogo. É que hoje não é loucura pensar que o Real não vive um bom momento. Tem muito jogo, mas o Real precisa pensar no que vem depois do Mundial de Clubes, que é o grande foco dele, quando eles valorizam muito o Mundial. E na semifinal, né, Pedro? Muito legal a gente falar, olha, mas tem um livro, mas tem uma semifinal aí. Então vamos parar de debater a final. Não, o inimigo da alegria. Pelo jogo que nós perdi o debate. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele é precavido, para depois não virar... Mas eu vou falar uma coisa pra você, Prato. Você sabe disso. O time sul-americano, correto, com todo o respeito aos times mexicanos, ao Hilal e o Idade, no caso, enfim, Idade contra o Al-Hilal, ou mexicano, enfim, todos, a gente pegando toda essa sequência de mundiais. O time sul-americano, vamos falar agora o brasileiro que vai, né? Ele é o equivalente ao que o europeu é para o brasileiro na final, é ele para o outro na semifinal. Aí, ó. A gente sempre... Não. Diferente. Do ponto de vista... Eu sei até o que você vai falar, eu acho que eu concordo com o que você vai falar, mas assim, do ponto de vista expectativa... Sim. Expectativa, cobrança, foco... Versus realidade é diferente. Versus realidade. Então, aí você tem quase que uma obrigação de passar. Porque se você não passa, e aconteceu assim com os que não passaram, sim, ou com aqueles que sofreram muito, vem crítica. Aí falei vergonha, decepção, vexame, fracasso, tem palavra mais pesada, palavra mais leve, mas fica aquela sensação de, pô, mas como assim não foi para a final? Mas essa obrigação está se reduzindo com o passar dos anos. Não, sim, eu acho que é o que o Prato vai falar. Só ver o resultado das finais. Os europeus ganharam todas e as semifinais os brasileiros não ganharam todas. Caiu o Galo, caiu o Palmeiras, caiu o Grêmio, caiu o Inter. Os clubes... O Grêmio não, né? Não, o Grêmio ganhou. Mas eu acho que a gente precisa pensar quais são os sul-americanos que estão nas semis. Quando a gente fala desse Flamengo, tem que chegar à final. Então, sim. Mas esse Flamengo. Mas o que acontece antes era inimaginável, um clube brasileiro tinha um poderio econômico muito maior. Hoje, não necessariamente isso acontece. O Al-Hilal, por exemplo, é um clube que tem cacife para tirar jogador do Flamengo. Os mexicanos. Michael, por exemplo, joga lá. Então, hoje a coisa está muito mais equilibrada. Mas tirou porque interessava o Flamengo também. O Flamengo não queria o Rio. Não é que vai chegar aqui e tirar o Gabigol com facilidade. Eu entendo. Mas o que não acontece é um clube brasileiro bater lá na porta de europeu e tirar jogador. E nem jogador de segunda prateleira. Não acontece, porque hoje é uma diferença econômica absurda. E essa diferença econômica... O Flamengo vai lá e tira um Gerson, o Flamengo vai lá e tira um Cebolinha. Não do Real Madrid. Mas você falou de segunda prateleira no caso? Não, segunda prateleira de um clube que vai jogar no Mundial. Esse é o ponto. A diferença que antes era muito grande também, de clubes brasileiros para clubes de mercados alternativos, está se reduzindo. E com isso, faz com que esses duelos sejam cada vez mais difíceis. Olha o Tigres contra o Palmeiras. O Tigres era um clube que contratou o Gignac, um atacante francês. Então, isso tem tornado... A gente cada vez mais vai ter jogos parelhos na semifinal para clubes brasileiros. Porque esses clubes têm conseguido... Esses jogos, desculpa interromper, esses jogos, assim, eles sempre foram, de certa forma, parelhos. Ninguém passou de uma semifinal sobrando. Sim. Há anos, né? Você não lembra disso. E tem o peso emocional do jogo. Tem um peso emocional do jogo, porque é a estreia. Sim. Tem a questão da estreia também. Então, esses jogos nunca foram tranquilos. Alguns um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas nunca foi aquela sobra. Não, atropelamos. 5, 6, teve 3-1, teve 2-0, mas com a sua dose de emoção ali, né? Com a sua dose de tensão também no jogo. Então, isso é normal. Mas assim... quando a gente fala, e aí o Pedro vai bem, quando ele fala do Flamengo, mesmo que seja o Idá Casablanca, aí tem a torcida, né? Sim. Cabe todo o debate, mas o debate para mim passa por... O Flamengo é tão favorito quanto o Real é na final. O Flamengo na semi... Quando a gente começa o debate da final, a gente fala, independente do que a gente for falar, o Real é favorito. A gente começa o debate da final quase sempre assim. O debate da semi, para mim, independentemente do que for falado aqui, o Flamengo é favorito. E quando você se propõe a ter o tamanho que você tem na América do Sul, a tua atuação de mercado... Quando você vai ao Boca tirar um goleiro titular para ser o seu reserva, quando você não toma conhecimento de negociação interna, quando você apresenta para o seu treinador que o seu projeto é muito mais interessante que o projeto de um Corinthians, por exemplo. O Flamengo hoje tem uma postura, tem um tamanho na América do Sul que não dá para chegar aqui agora e falar, não, mas na semifinal é 50-50. Não é. O Flamengo é muito favorito na semifinal. Não. Tem todos os pesos, tem todo um debate, o favoritismo é menor do que já foi outrora, sabe? Tem o peso, tem o lado emocional, é o jogo único. Claro. O sul-americano só tem a perder na semifinal. Se ganhar, é obrigação. Se não ganhar, volta com o rótulo de tragédia. Isso tudo dito, o Flamengo é muito favorito.
Eu acho que o debate precisa começar daí para a gente dar a César o que é de César. O peso do Flamengo, sabe? Quando você é o malvadão, que brincam, que ganha uma Libertadores, às vezes sem nem ser tão brilhante no ano, ganha uma Copa do Brasil sem nem ser tão brilhante no ano, é porque o Flamengo hoje tem um tamanho muito grande quando o assunto é futebol na América do Sul. E quando ele se apresenta para o Mundial, esse tamanho vai junto. O mercado é interessante, tira o Michael. Flamengo nem foi tão brilhante no ano. Melhor campanha da Libertadores de todos os tempos. Eliminou o Atlético Mineiro, eliminou o Atlético Paranaense, eliminou o São Paulo. Passou por cima de todo mundo, mas nem foi tão brilhante assim, né? Incrível isso. Quando o assunto é futebol na América do Sul. E quando ele se apresenta para o Mundial, esse tamanho vai junto. O mercado é interessante, tira o Michael. O Michael também queria sair, tinha uma série de situações lá que ele não ganhava aqui quanto poderia ganhar lá, sabe? Fazer uma independência, mas é um jogador uma que história tá em alta no Flamengo, isso também tem que ser ponderado. Mas assim, ele lá não é simplesmente porque eu veio aqui, tirou, porque não vai vir aqui tirar o Everton, o Gabriel, o Pedro, o Arrasca, não vai. Mas o que eu tô dizendo, Pedro... Isso tudo cabe no debate, eu te entendo. Isso tudo posto, o Flamengo é muito favorito. Então, mas a minha dúvida é se é tão favorito a ponto de a gente qualificar uma queda do Flamengo na semifinal como um vexame. Não, uma decepção grande. Não, claro, vai ser decepcionante. Porque vexame, o Prat gosta muito de usar vexame, né? Mas a gente não... Inter contra o Mazembe, vexamaço. Porque ali... Vexamaço. Pelo momento, o que era a diferença. Exato. E o Mazembe estava longe de ser entre os melhores times que o Mundial já viu. O Galo também. O Galo contra o Casablanca, vexame. Ali havia uma diferença considerável do time brasileiro. Agora, o Palmeiras contra o Tigres, por exemplo, 2021, começo... não achei um vexame, porque ali, de fato, tinha um time que investiu bastante e o Al Hilal, se for adversário, é um time que, além do Michael, consegue pegar o Marega do Porto. E não é o Marega, o cara em baixa, está se aposentando. Sim, tem razão. O cara no auge. Então, são adversários que carecem de atenção, de cuidado e de respeito. O Flamengo não... E eu tenho certeza que isso não passa pela cabeça do Vitor Pereira, comissão técnica, jogadores, de que vai ser um duelo fácil, favas contadas. Não. O Flamengo vai precisar se concentrar e se preparar muito para esse jogo da semifinal. O Praz queria falar alguma coisa sobre esse confronto, né? Não, em relação a isso, desse favoritismo, do nível de favoritismo, né? Em relação ao sul-americano jogando contra um europeu, a final e a semifinal. A gente olhando os resultados, a gente vê os últimos mundiais. Quem ganhou? Os europeus. E as últimas semifinais, a gente teve alguns tropeços. Então, acho que concordo com o Pedro, tem um favoritismo do sul-americano, mas já foi maior e não é... eu acho que não é tanto como a final. Eu acho que a semifinal é muito perigosa. Você acha que a diferença do Real Madrid para o Flamengo é maior do que a diferença do Flamengo para qualquer um que seja na semifinal? O ideal? Hoje com esses que foram para o Mundial, eu não sei. Porque a gente sempre fala dos mexicanos, são economicamente os mais fortes. Isso depende do confronto. Né? Esse ano classificou o Seattle Sounders, né? Então, assim, de repente também é uma reorganização dessa parte do campeonato, porque é um mercado, a MLS é um mercado que está crescendo muito, mudou a sua linha de investimento, né? Da época de Beckham, enfim, Kaká, está com uma linha diferente e isso vem fazendo os jogos mais competitivos e a primeira vez acho que um time da MLS vai disputar o Mundial. Nesse ano específico eu acho que ainda o Flamengo é muito favorito, mas a gente pegar o histórico dos anos anteriores, acho que essa diferença diminuiu bastante. A gente tem um trecho do Vitor Pereira aí falando sobre disputa de títulos, é isso, Marcelo? Vamos colocar o trechinho aí do Vitor Pereira ainda na coletiva de ontem, depois da vitória sobre a Portuguesa. Vamos nessa. É um grande desafio, mas eu sinceramente não vou preocupar não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco é de facto ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente e é nesse sentido que vamos e ganhar títulos porque de facto é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria. Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. Foco em ganhar títulos, mas a gente sabe que na escala aí é Mundial, Libertadores, Brasileiro. Sim. E Copa do Brasil.
É bom ganhar esse dia 28 aí. Agora, é aí que eu queria chegar. Ganhar, hein? Esse do dia 28 é fundamental. É esse jogo aí, né, William? O quê? Do Real Madrid ou do Palmeiras? Não, o Flamengo e Palmeiras. Coloca o áudio para fazer essa análise que vai... Não, é que é o seguinte... É a Supercopa do Brasil, eu sempre boto aqui, abre a temporada. Claro, você vai falar que não importa. Não, mas não importa. Pergunta pro Price se não importa. Pergunta pro Price se ele entra pra jogar uma Supercopa. Não, se fosse Palmeiras e Flamengo. Aí, ó, tá vendo? Palmeiras e Flamengo. Hoje, a voz da experiência. Não importa. Hoje dentro dos dois clubes... Dá volta olímpica, não dá? Dentro dos dois clubes tem um peso grande, cara. Claro que tem. Internamente tem. Toda razão, é o que eu falo aqui. Claro que tem. Que cara de pau. Mas que cara de pau. Não é possível. O que eu falo é o seguinte, que esse posicionamento dele tá firme, tio geleia. Não. Prega o nariz, isso aí. Vocês distorcem às vezes o que eu falo aqui. Gente, esse jogo não pode definir a temporada. Tá se complicando. Quem falou que define temporada? É que vocês querem dar um peso ao jogo, que é o seguinte, não. Se o Flamengo, por exemplo, perder do Palmeiras, ou se o Palmeiras perder do Flamengo, vai mostrar que tem muita coisa errada. Ninguém falou isso. Não necessariamente. É um jogo de muita rivalidade. É um jogo que é importante. Claro, a Supercopa do Brasil. Agora, se a gente fizer uma escala aí de importância de títulos, a Supercopa do Brasil ela vem atrás de muitas outras competições. É isso que eu falo pra vocês. E vocês querem, claro, eu concordo. A importância não está tanto no título, mas é o que no confronto. Mas no confronto isso é lógico. Mas a gente tem menos de 2 semanas. Claro, agora o confronto é importante. Menos de 2 semanas nunca é esse jogo. Nunca diminuiu o tamanho do jogo. Não se apegue ao que a gente fala. Vamos ficar com o que o Vitor Pereira falou. Ele virou e falou, estou preparando o time para esse duelo. Sim, mas discorda de você. Não, se fosse um outro duelo, Pedro, eu acho que ele também falaria algo parecido. Eu vou ser obrigado a defender o Prats, né? Parabéns. Meu Deus do céu. Você é panela do 360 aqui nesse momento. Ano passado era um jogo muito importante. Exato. Flamengo e Atlético. Exato. Muito importante. Rivalidade. Não era? Foi um jogo bom, não foi? O Atlético ganhou. O Atlético ganhou. Pênaltis, na Arena Pantanal, se consagrando. Bacana. Terminou a temporada com a sensação de vexame, de que deu tudo errado. E esse confronto foi esquecido. Ninguém na torcida do Atlético lembrava no fim da temporada que tinha vencido. Um dia foi ótimo, na semana foi excelente. Claro que sim, gente. Então, mas óbvio. Mas entrou na continha do Paulo Souza depois, né? Na continha do Paulo Souza tava lá. Quem quer criticar. E na do Turco também. O Turco ganhou um gás a mais porque vinha tendo... índice de aproveitamento, mas desempenho não. Mas foi campeão. Então, vê como faz diferença? Aí, ó.